Essa semana eu participei de um encontro promovido pela CESPRO aqui do Rio Grande do Sul sobre o futuro das profissões criativas e os desafios da tecnologia e do design na era da inteligência artificial. E para mim, uma das coisas mais interessantes foi justamente ouvir perspectivas muito menos engessadas do que aquelas que normalmente circulam na área jurídica quando o assunto é inteligência artificial. Porque talvez a pergunta já não seja mais se a IA vai mudar as profissões criativas. Ela já está mudando. A pergunta agora é: qual será o papel humano em um mundo cada vez mais automatizado? Sempre que uma tecnologia realmente disruptiva surge, o mercado passa por uma grande reacomodação. Não significa necessariamente que todas as profissões desaparecem, mas muda o que tem valor. Muda o preço do trabalho, muda aquilo pelo qual alguém está disposto a pagar. E talvez essa seja uma das perguntas mais importantes para qualquer profissão hoje. Qual é, de fato, o impacto da inteligência artificial no meu trabalho? O que você faz que já se tornou obsoleto? O que pode ser automatizado? E, principalmente, onde está o valor que só você consegue entregar? Um dos impactos mais evidentes da IA é no tempo. Atividades que antes exigiam horas podem ser realizadas em minutos. E quando o tempo necessário para executar uma tarefa cai drasticamente, o mercado inevitavelmente começa a discutir o valor daquela tarefa. A inteligência artificial também traz uma enorme capacidade de padronização. Isso não é necessariamente ruim. Padronizar processos pode trazer eficiência, escala e consistência. O problema começa quando a padronização transforma tudo numa mesma coisa. Porque eficiência sem repertório pode gerar apenas mais conteúdo, mais projetos e mais respostas que parecem diferentes, mas que no fundo são muito parecidas. Outro ponto importante é que a IA precisa de contexto. E quanto mais específico, qualificado e relevante for o contexto que você fornece, maior a probabilidade de obter um resultado realmente útil. Mesmo quando você utiliza uma base própria de dados, a IA ainda pode errar, ela ainda pode alucinar. A tecnologia não elimina a necessidade de pensamento, ou melhor, de discernimento. Na verdade, em muitos casos, ela torna essa necessidade ainda maior. E existe algo interessante acontecendo. A inteligência artificial já apresenta uma performance muito superior na adaptação, combinação e desenvolvimento de ideias que já existem. E tarefas que antes exigiam o trabalho de um profissional ou de um agente especializado, agora podem ser realizadas diretamente, de forma nativa, por uma ferramenta de IA. Então, talvez a pergunta mais relevante para o profissional de hoje seja outra. Quanto de valor eu consigo realmente agregar? E isso passa por repertório, passa pela capacidade de conectar áreas diferentes, de fazer boas perguntas, de interpretar contextos e de identificar o que a máquina não percebe porque não vive no mundo real. O profissional do futuro talvez não seja aquele que saiba fazer apenas uma coisa extremamente bem. Será cada vez mais aquele que consegue combinar competências diferentes e navegar entre elas. Porque no fim, a inteligência artificial pode ampliar muito a nossa capacidade de produzir, mas ela também está nos obrigando a responder uma pergunta desconfortável. Por fim, fica essa pergunta: se a tecnologia consegue fazer aquilo que eu faço de forma mais rápida, mais barata, em alguns casos melhor, onde está o meu verdadeiro valor? Você já parou para pensar no que a IA está mudando ou já tornou obsoleto no seu trabalho? Me dê sua opinião e conte aqui nos comentários.